Vai começar agora mais um episódio aqui no Pode Empreender, gente, que é a nossa sala de conteúdo aqui da Evex. E se você não sabe o que é Evex é empreendedor que vira empresário exponencial. E aqui na nossa sala de conteúdo eu quero saber o seguinte: quando que você vai vir para cá para falar do seu conteúdo, para que as pessoas saibam o que você faz? Porque o que você faz, com certeza, vai ajudar muitas pessoas. Sabe por quê? Porque todo mundo tem uma mensagem que alguém quer ouvir. E o nosso convidado de hoje é o Alexandre, um cara que ele com certeza vai e tá nessa trajetória, né? Ele vem de uma formação bem ampla, direito, segurança pública, neurociência, que é um tema que eu amo em falar, gosto muito dessa área da neurociência, mestre em psicologia. E Alexandre, fazendo uma primeira pergunta para você, como que surgiu essa mistura nessas áreas todas em que você atua como profissional? O que agrega hoje para você e para as pessoas que você tem soltado aí o teu conteúdo? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer muito a você, Sullivan, você que é uma pessoa que é uma referência em empreendedorismo no Brasil, por esse convite de poder participar aqui desse bate-papo com você e para a gente poder abordar esses temas que são variados, temas que são relevantes, envolve tanto parte de regulação emocional quanto ambiente organizacional. Então, para mim é um prazer estar aqui com você, tá? E especificamente, realmente essa minha trajetória, ela começou no direito, né? Eu tenho uma formação inicial em direito, fui me especializando nessa área de segurança pública, né? Posteriormente, num primeiro momento, meu foco era concurso público, eu estava envolvido com concursos, mas posteriormente eu passei por uma determinada situação, passei por uma EQM, né? E foi um momento delicado e onde eu comecei a me questionar em relação a muitos aspectos, muitos assuntos, e fui buscar ali respostas, né, nas neurociências, fui buscar a resposta, tentar entender melhor um pouco do comportamento humano, da fisiologia, e para isso eu investi em neurociências, posteriormente na psicologia, terminei agora o meu mestrado em psicologia, e é a área que realmente hoje eu tenho me dedicado, né? Em relação a tudo isso, o que eu posso te dizer é que essa formação, o que ela contribuiu para mim, né, como pessoa e profissional, né, ela conseguiu me dar um leque, uma visão mais ampla, né, me deu uma possibilidade de atuar de uma maneira mais significativa como observador, como analisador, né? Então, eu acho que a maior contribuição que eu extraio dessa mistura de áreas foi exatamente me tornar uma pessoa mais preparada para tentar lidar com aquilo que eu acho muito importante, que é a resolução de problemas, né? Sejam problemas pessoais, sejam problemas de um ambiente organizacional. Você Né? falou sobre, você falou sobre EQM. Fala para as pessoas o que é o EQM, porque a gente, como a gente tem muito conhecimento na área, a gente acaba usando alguns termos técnicos, né? Fala para o público o que é EQM. Então, a EQM é um termo que ele é utilizado para representar experiências de quase morte, né? Então, anos atrás, eu fui diagnosticado com uma doença neurodegenerativa, comecei a perder parte dos movimentos do corpo, tive um comprometimento muito severo e isso me jogou num quadro depressivo, crise de ansiedade, pânico, vivi um momento muito conturbado a nível de saúde mental, né? E tive essa experiência de quase morte, que é uma experiência que, entre alguns traços e características, né, que ela possui, geralmente quem vivencia essa experiência tem uma percepção de fora do corpo, né? Então eu me vi fora do corpo, né? E consequência dessa EQM
né? No dia seguinte, eu estava totalmente revigorado, né? Todos aqueles comprometimentos que eu tinha, fisiológicos, né, e psicológicos, eles foram sanados, tá? De um dia literalmente para o outro. E isso aí fez com que eu tentasse querer entender, né? E fui em busca de informações para tentar entender como que aquilo ali poderia ter se processado no meu caso, né? E para isso eu fui buscar respostas nas neurociências, né? Fui buscar respostas na psicologia, fui tentar entender como que a ciência ela poderia trazer uma visão e trazer algum conhecimento sobre esse assunto que ainda é um pouco conturbado, apesar de diversos estudos, ser uma experiência que ela é muito relatada, no mundo inteiro tem estudos falando sobre esse assunto, mas ainda é um assunto um tanto polêmico, e foi a partir daí que eu resolvi começar estudos voltados para essa área. Legal, muito bom. E, na verdade, Sullivan, essa questão toda, eu queria, inclusive, te perguntar, né, como que surgiu esse seu interesse pelo mundo dos negócios, você que é reconhecido como uma referência em empreendedorismo, de onde nasceu essa chama aí, como que ela surgiu? Essa chama surgiu quando eu tinha 12 anos. Eu comecei a empreender com 12 anos, quando eu recebi uma rifa do colégio que eu estudava, que era um colégio católico, e era uma rifa para poder vender, e tinha a festa junina. E eu fui surpreendido depois, um padre me chamou e me deu os parabéns, porque eu fui o menino, a criança, que mais vendia as rifas. E eu só fui me ligar no meu tino comercial a partir dos 18 anos. Mas eu fiz uma busca lá atrás, quando tudo começou, que foi exatamente nesse dia. E não só os nossos bloqueios emocionais, mas o nosso crescimento profissional sempre tem um episódio. E esse episódio foi um episódio que me marcou muito, porque eu vi o potencial que eu tinha, a capacidade que eu tinha e não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então, esse dia foi um dia marcante, porque tudo começou ali. Eu queria saber o seguinte, Alexandre. Cara, como que um padeiro ganha dinheiro? Naquela época, como que um cara de banca de jornal ganhava dinheiro? Quanto era? Eu não tinha noção de faturamento, de lucro, mas eu queria saber o quanto ele ganhava. Como que eles faziam dinheiro, como que ganhava dinheiro. Então, surgiu daí, entendeu? Muito interessante. E essa questão que você fala muito sobre a questão de neurociência, eu vejo muitas pessoas, essas pessoas, elas hoje têm muita transição de carreira e as pessoas abandonam todo o know-how que tem das profissões, né, dos cursos que fizeram e querem vir para uma nova trajetória. Como que você enxerga o conteúdo que você tem hoje com o conteúdo que você tinha lá, que era de direito? O que que une esses dois pontos? Bom, então, se a gente for estabelecer um elo, né, o elo ali mais palpável, digamos assim, que eu consigo perceber entre a psicologia e o direito seria exatamente o comportamento humano, né? Então, enquanto o direito, ele basicamente, ele, entre outras coisas, ele está preocupado ali em normatizar, né, o comportamento humano, as condutas, a psicologia ela já tem um olhar diferenciado no sentido de buscar analisar esse mesmo comportamento, buscar tratar esse comportamento. Então, eu acredito que, apesar dessa migração do direito para a psicologia, eu acredito que é todo um somatório, né? O conhecimento ele nunca é desperdiçado, né? Ele é sempre complementado, né? A gente tem que estar realmente em busca de estar se atualizando, estar em busca realmente de estar melhor preparado. Hoje eu entendo que eu estou muito melhor preparado para lidar com essa área da psicologia, com comportamento humano, do que anos atrás, quando eu estava envolvido apenas com o direito. Então, eu acho que isso é importante.
Legal. Você pode resumir um pouco a resposta? Porque como vai usar para corte, Beleza. às vezes o Reels é no máximo 3 minutos Tá. para você usar lá. Tá, beleza. Perfeito. Entendeu? Perfeito. É só uma Sim. dica aí para você, né? Sim. Bom, Sullivan, se você pudesse resumir a sua missão, né, hoje em uma frase, né, como empreendedor, qual frase seria essa? Como você resumiria? Gente, a minha frase hoje, e que eu uso muito nas minhas palestras, nos meus treinamentos, transformar as famílias através de negócio. Hoje é mais do que uma missão, é um chamado que eu tenho para poder, literalmente, transformar as famílias através de negócio. Por quê? Porque eu já quebrei. E quando a gente quebra, a família vai junto. E na minha época, os meus pais foram juntos, os meus amigos foram juntos, a minha esposa foi junto. E você arrasta todo mundo com você. Eu quebrei e as pessoas que me norteiam, eu levei junto. Então é doído quebrar. Então, eu tenho essa frase, que é um chamado meu, que é transformar as famílias através de negócio. E nos meus treinamentos, eu falo assim, eu não quero que você passe o que eu passei. E aí eu mostro para as pessoas o que eu passei para elas não passarem. Mas falando um pouquinho sobre essa visão que você tem uma visão de pássaro, né? Você que trabalhou muito tempo no Exército, você que tinha essa questão muito forte lá de planejamento, de gestão, de liderança. De que forma você olha hoje? Qual o olhar que você tem hoje, Alexandre, para a gestão? Então, essa experiência que eu tive no Exército, ela me enriqueceu muito, né? O meu olhar, né, a preocupação de ter uma visão mais holística, né, o todo, analisar o todo, né? Eu acho que quando a gente traz, principalmente para o ambiente organizacional, essa visão, ela busca, entre outras coisas, você ter uma noção que, muito mais do que apenas metas e resultados, o clima organizacional, né, como um todo, ele possui diversos fatores, são muitas variáveis, né, a saúde mental dos colaboradores, né, então existem vários aspectos que estão orbitando em torno da gestão, né, e que precisam ser levados em consideração e que por vezes são negligenciados, né? Então acho que esse olhar de pássaro, no sentido de tentar olhar o todo, né, e tentar entender um pouco quais outras variáveis, quais outros fatores podem estar comprometendo esse clima organizacional, esse ambiente de trabalho, e que isso vai refletir, obviamente, em produtividade, em lucros. Sim. Né? É muito legal essa forma que você falou, né? E eu gosto também de expor isso, essa visão holística, para vocês terem noção o que é uma visão holística, é como se fosse um drone. Imagina um drone por cima da sua família, por cima da sua empresa, e você tendo esse olhar. E você, dentro da PNL, nós temos uma prática, uma dinâmica, que é um triângulo, onde tem duas pessoas conversando e em cima é você se olhando, conversando com alguém. E essa prática é uma prática que eu falo muito, que é a visão holística. Então é muito, muito interessante esse seu olhar aí. Muito legal. Sim, eu queria te perguntar também, na sua prática, na sua experiência ao longo de todos esses anos, quais seriam ali aqueles erros básicos que geralmente pequenos empresários cometem e que você tem visto comprometer a organização, né, os seus negócios? Então, hoje um dos maiores pecados mortais de quem empreende, mesmo pessoas que já estão empreendendo há muito tempo, pessoas que vão começar agora, é achar que não precisa de ajuda. As pessoas se acham autossuficientes e acham que não precisa de ajuda. Hoje antigamente no mundo dos negócios, a cada esquina a gente via um nicho explodindo, né? Começou com
locadora de vídeo, depois loja de sorvete. Então hoje, em cada passada de vídeo, você vê um mentor. É bom, mas você tem que identificar que tipo de mentor. Hoje a gente precisa de mentor para todas as áreas. Hoje nós temos, dentro da área do autoconhecimento, já identificamos que temos 12 áreas da vida. E precisamos de mentores em 12 áreas da vida. E o que as pessoas acham é que não precisa de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda, todo dia. Todo dia. E as pessoas não buscam isso. Se acham autossuficientes. E as pessoas, Alexandre, vou te fazer uma pergunta agora, com relação a propósito. Essa questão de propósito, ela que é fomentar, né, esse autoconhecimento das pessoas. Na prática, como que a gente pode, no caso você, transformar empresas e famílias através desse quesito? Então, o autoconhecimento, ele também funciona numa ferramenta que ela é capaz de fomentar a ideia que nós podemos nos tornar pessoas melhores, pessoas mais equilibradas, né? E quando a gente está diante de um cenário desse, de tamanho adoecimento mental que a gente vê na sociedade, famílias, lares, negócios sendo comprometidos, né? Então eu entendo que o autoconhecimento ele é uma ferramenta que pode impactar em muito, ela pode ajudar em muito na regulação emocional, né? E uma vez você estando mais centrado, mais equilibrado, isso necessariamente vai refletir na sua vida pessoal, vai refletir na sua família e vai refletir nos seus negócios, né? Porque quando um ambiente de negócios ele tende a estar comprometido, né, a tornar-se um ambiente tóxico, né, dificilmente, por mais que a curto prazo você ainda consiga visualizar algum lucro, a tendência é que a médio e longo prazo isso vai ser comprometido em algum momento, né? Porque o ambiente de trabalho é comprometido, onde os colaboradores estão comprometidos mentalmente, né? Dificilmente isso não impacta em produtividade, em resultados para a empresa, né? Sim. Então isso acredito que seja realmente um fator a ser considerado. Bom, em relação eu queria te perguntar quais os processos que todo empresário, no caso, ele deveria organizar na sua vida, né, diária para melhorar aspectos como tempo e produtividade, no caso. Então, todo primeiro pilar de uma empresa se dá por vendas. Então, primeiro você tem que ter um planejamento comercial. E eu até brinco muito que a bandeira do Brasil ela está trocada, porque ela está ordem e progresso. E, na verdade, a gente tem que crescer na desordem, inclusive, para depois nós arrumarmos a casa. E eu vejo muitas pessoas querendo arrumar muito a casa, fazer muitos cursos, fazer muito treinamento e depois começar a empreender. Comece a empreender. Comece empreendendo. Comece botando dinheiro no bolso. Depois você vai melhorando. Depois você vai fazendo gestão de tudo que está. E aí você vai fazendo planejamento de tudo. Mas venda primeiro. Faz um teste. A gente chama de MVP, que é o mínimo viável do produto. Não sei se o teu caso é produto ou serviço, mas comece a empreender. Tanto é que o nosso podcast aqui chama-se Pode Empreender, gente. Então, o que falta realmente é a questão de... Existe muita questão de... Fugiu a palavra agora, que as pessoas têm muita intenção, mas as pessoas depois não executam. Verdade. Entendeu? Então, esse requisito. Então, em relação continuando contigo, Alexandre, com relação a propósito, quais são os principais valores que você considera inegociável? Olha que palavra forte, hein? Nessa sua trajetória. Bom, a nível de valores, né, dentre princípios e valores, eu acho que a empatia
né, ele é um valor, né, ela é um valor bem importante, a responsabilidade, né, o autocuidado é extremamente importante, né, quando a gente tem essa preocupação com o autocuidado, muito mais facilmente a gente consegue impactar aquele ciclo que envolve ali pensamento, emoções, comportamento, né? Então, a gente precisa realmente investir tanto em autocuidado e uma das formas volta para o autoconhecimento, a busca pelo autoconhecimento, ela conduz exatamente essa percepção da importância do autocuidado. Sim. Né? Eu vou te fazer duas perguntas agora, Alexandre. E uma está ligada à outra, mas me responde rapidamente. Até para as pessoas que não estão muito dentro desse assunto, que é a área da psicologia, a área do comportamento humano. O que significa exatamente regulação emocional? Então, a regulação emocional, ela é um dos temas hoje, inclusive, que é mais negligenciados dentro do ambiente organizacional, se a gente olhar nesse foco, né, e mais decisivos, né? A nível de colaboradores, principalmente em liderança, né, quando a gente não tem uma regulação emocional, um trabalho de regulação emocional, muito mais facilmente uma liderança ela pode ser comprometida. Né? Então, a regulação emocional ela se traduz em um conjunto de estratégias, né, que a pessoa ela precisa desenvolver para não só se conhecer e saber as melhores condutas a adotar diante de determinadas situações, como conhecer o outro, conseguir olhar o outro, né? E a partir dessa interação conseguir manter o seu equilíbrio, não ser afetado pelas variáveis que o ambiente externo traz até você. Então, a regulação emocional ela tem exatamente essa preocupação, né, em manter, resumidamente, tentar manter o teu equilíbrio frente a todas as adversidades, seja no ambiente organizacional, seja na sua interação com as pessoas. Então, essa é a ideia da regulação E emocional. dentro das empresas, qual é a importância disso? Regular a emoção, regulação emocional. Dentro das empresas, o quão importante isso é? Então, em relação às empresas especificamente, a gente tem a noção de que, principalmente as lideranças e também todos os demais colaboradores, mas principalmente as lideranças, elas precisam ter uma inteligência emocional bem refinada, né? Investir nisso. E isso, o que está por trás disso é capacitação, investimento e capacitação. Né? Então, esse cuidado com a inteligência emocional e com a comunicação. A inteligência emocional é uma cascata, porque ela vai impactar na forma de se comunicar, né? Vai melhorar a forma de interação interpessoal ali entre os colaboradores. Né? Então, quando isso desestabiliza, quando não há essa preocupação, quando não há essa inteligência emocional, quando não há essa facilidade de comunicação, a tendência é que comece a aparecer aqueles conflitos internos no ambiente de trabalho, né, que trazem uma sobrecarga muito grande para os colaboradores e que, se não tiver ali uma pessoa capaz de fazer essa gestão, pode colocar todo um time, uma Sim. equipe a perder. Né? Então, entre outras coisas, isso que está por trás. Bom, mas eu queria saber de você, qual foi a decisão mais difícil que você, Sullivan, teve na sua vida como empreendedor ao longo aí de tantos anos aí de negócio? Cara, uma das decisões mais importantes que eu tomei na minha vida como empresário, ela foi no momento de quebra da minha empresa, onde eu tinha muita gente boa trabalhando comigo e a gente teve que desligar as pessoas. E esse desligamento de pessoas é doído, é sofrido, porque a gente não está desligando uma pessoa, a gente está desligando uma família. E as pessoas que lá estavam conosco,
sofreram com a minha falta de planejamento. Então foi uma decisão bem doída, bem sofrida, porque a minha falta de planejamento naquela época, deve ter uns 20 anos isso, fez com que eu desligasse pessoas boas e fez com que as pessoas que estavam próximas de mim, que eram famílias boas, boas pessoas, bons funcionários, na época não se falava de colaborador, era funcionários, sofreram com a minha falta de planejamento. E eu vejo muitas pessoas achando que não precisam de ajuda para tocar um negócio. Então esse foi uma decisão bem doída, tá? Imagino. Bem doída. Imagino. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Alexandre. Como que você, como uma pessoa que já está bem aprofundado nessa área da psicologia, da parte da neurociência, como que o cérebro ele reage no ambiente de trabalho sobre pressão constante, porque dentro das empresas tem muita pressão, e quais são os impactos disso na produção de cada pessoa na empresa? Então, o cérebro, esse constante ataque de pressões que por vezes o colaborador, ataques, digo, entre aspas, né, que os colaboradores estão sujeitos no ambiente organizacional, frente às demandas inúmeras, às pressões naturais de um ambiente de trabalho, tudo isso pode acarretar um estado de hiperalerta, né? Então as pessoas elas ficam extremamente em estado de alerta, essa tensão, né, ela ativa mecanismos no nosso cérebro que vão disparar ali, uma cascata de neurotransmissores, né, de hormônios. Então você vai ter ali um excesso de cortisol circulante, isso vai fomentar automaticamente que você tenha áreas como áreas envolvendo o sistema límbico, que são responsáveis pelo gerenciamento das emoções. Essas áreas vão estar hiperativadas e o grande problema em tudo isso é que quando esse sistema límbico, que é uma região do cérebro responsável por esse gerenciamento das emoções, ele trabalha muito em conexão com o córtex pré-frontal, que seria aquela parte do nosso cérebro que vai atuar na tomada de decisão, no planejamento, no controle inibitório, controle dos nossos comportamentos. Então, todas as vezes que você tem uma hiperativação desse sistema límbico, por sua vez, você tem um enfraquecimento do córtex pré-frontal. Sim. Então, esse descompasso, esse desequilíbrio entre a hiperativação desse sistema límbico e o córtex pré-frontal, ele vai fazer com que todo aquele processo de tomada de decisão, de planejamento, seja comprometido. Por isso que costuma-se dizer que as pessoas não devem tomar decisões importantes quando estão estressadas, porque realmente a nossa capacidade de tomar decisão ela está comprometida. Fisiologicamente falando, ela está comprometida, né? Então, uma hiperativação de uma área compromete o funcionamento de outra. Legal, isso aí dá um corte bom, hein? Isso aí dá um corte bom. E de que forma, Alexandre, a neurociência pode ajudar líderes nessas tomadas de decisão que sejam mais eficazes? Então, para a gente entender um pouco melhor essa questão, a gente tem o Antônio Damasio, que é um neurocientista português, uma das grandes referências no mundo, né, em neurociências. Ele fala, existe um livro chamado O Erro de Descartes, que é um livro muito bom, que ele trabalha exatamente essa relação da razão com as emoções, né, e ele vai mostrar exatamente essa questão de que o quanto em todas as nossas decisões, em todos os nossos comportamentos, a gente vai ter ali um componente emocional muito grande, né? Essa ideia de que a pessoa ela vai agir ou ela vai tomar a sua decisão exclusivamente de forma racional, ela é um equívoco, isso já está comprovado. Inclusive tem um estudo muito interessante que ele mostra que foi feito em cima de pessoas que tiveram comprometimento numa área do cérebro responsáveis exatamente por esse gerenciamento das emoções. E ao perderem aquela área, durante a cirurgia foi extraída uma determinada
área envolvida com isso. Após esse procedimento, ao questionarem esses pacientes, ao fazerem perguntas, estudos com eles, o que foi constatado foi o seguinte: esses mesmos pacientes, eles até conseguiam responder questões objetivas, fazer cálculos sem problema nenhum. No entanto, eles eram incapazes de tomar decisões simples, como o horário de tomar um banho, qual comida, escolher entre uma comida e outra comida, porque a parte emocional tinha sido comprometida. E isso mostra o quanto a regulação emocional, o quanto a emoção ela compromete a tomada de decisão. Legal, muito bom. Ó, você que está acompanhando aqui, gente, esse é um bate-papo sensacional, riquíssimo, porque ele agrega, né, o conteúdo do Alexandre, que está muito relacionado à psicologia, à neurociência, e que é tudo aquilo que eu falo muito sobre a parte de comportamento. Porque dentro da área das vendas e dentro da área da gestão, seja no empreendedorismo, seja em empresa, você que já tem funcionário ou você mesmo que trabalha sozinho, você precisa entender essa parte de você tomar conta das suas emoções. E isso é um treino. Assim como vendas, eu falo que venda não é dom. Venda é treino. Então, quanto mais você treinar, mais você vai ter capacidade e habilidade de seguir no que você deseja. Agora eu queria te perguntar algo que eu imagino que seja um grande desafio para os líderes, para os gestores no ambiente organizacional, que seria como que você consegue lidar com as objeções sem perder a sua autoridade, sem perder a sua confiança desse colaborador? Cara, que pergunta legal. Eu treinei muito. Treinei porque você precisa treinar para responder objeções. E isso é venda. Isso é negociação. Eu estudei. O advogado estuda, o médico estuda, o contador estuda e vendedor tem que estudar. Só que as pessoas têm uma noção de que não serviu para nada, então vai vender alguma coisa. Você pode até vender alguma coisa, mas estuda sobre vendas, porque venda vai transformar a tua vida e a da tua família. Então, cara, assim, dentro dessa questão, tudo está relacionado ao quê? Emoção. Emoção. Tudo. Então, parte de uma premissa que você tem que treinar. Tem que treinar. Se você não treinar sobre vendas, sobre negociação, e aí eu fui treinando. E como eu tenho dificuldade em responder rápido, como é que faz para responder rápido e ter uma boa tomada de decisão? Treino. Eu chamo isso sobre muitas pessoas têm inteligência emocional, mas elas não têm maturidade emocional, que são coisas distintas. A inteligência emocional eu falo que é o conhecimento, e a maturidade emocional é a experiência, aquilo que você viveu, aquilo que você passou. Então, objeção é treino. E você vai treinando e você vai vivendo e depois é só praticar. É verdade. Só praticar, cara. Não tem Verdade. mistério. E isso é tão verdade que eu faço um desafio para você. Me atrevo a dizer que tudo na nossa vida, a busca final é uma emoção. Tudo que você fizer, se você está estudando, se você está trabalhando, você quer conquistar algo, tudo no final das contas é em busca de uma emoção. Você quer no final das contas ter alegria, você quer no final das contas se sentir em paz. Então existe uma emoção que ela acaba assim, sendo o pano de fundo para todas as coisas, né? Então não tem como a gente desassociar, né, condutas, comportamentos, opções, escolhas, tomadas de decisão, importantes às vezes, de uma preocupação com as emoções. Sim. Porque existe esse componente capaz de desestabilizar e colocar tudo a perder, principalmente no ambiente de negócio. Às vezes, uma decisão equivocada, errada, você sabe melhor do que ninguém, bota a perder todo um negócio construído por anos, né? Sim, com certeza. E, cara, assim, Alexandre, o que você vê hoje como o maior problema que as pessoas têm na área emocional, dentro das empresas? O que você hoje, como
um cara com uma grande profundidade na área da psicologia, da neurociência, que está muito ligado às emoções. O que afeta? Bom, eu acho que existem 3 grandes problemas seríssimos, né, que a gente pode elencar, que seriam, atualmente, né, a ansiedade crônica, estatísticas elevadíssimas, né, o burnout, né, é uma realidade, principalmente pós-Covid, a estatística também, né, e a dificuldade de lidar com frustrações, né. Acho que esses três elementos, eles estão orbitando ali, né, no ambiente organizacional como problemas muito relevantes, problemas que precisam ser levados muito a sério pelos gestores, né, porque isso impacta muito na produtividade, né, a chance de você ter fruto do não tratar dessas questões, você ter um comprometimento no seu ambiente de trabalho é muito grande e isso vai afetando as interações, né, entre os colaboradores, né, e às vezes aquele ambiente que era excelente, um ambiente excelente de trabalho, ele começa a se comprometer por conta de uma não preocupação, um olhar sem cuidado para exatamente esses fatores que envolvem esses 3 aspectos. Então, acho que esses 3 aspectos eles são bem relevantes. E aí eu queria te perguntar como que você enxerga o papel das redes sociais, né, na construção de um negócio hoje. A gente vê aí, nós não podemos ignorar o poder das redes sociais, né, isso é fato. E eu queria saber de você como que você vê essa questão. Às vezes eu ouço, eu chego em pleno 2025, eu escuto às vezes algumas pessoas falando que não se preocupam com redes sociais. Tem negócios, prestadores às vezes de serviço e que ignoram totalmente as redes sociais. E aí eu queria saber de você, com o seu olhar, com a sua experiência, como que você percebe isso, o impacto das redes na construção de negócios. Então, eu vejo muitas pessoas hoje que ainda não têm nem Instagram, mas elas estão ligadas em uma rede social, que é o network delas. Então, parte da premissa é que se você consegue criar a sua rede social, e antigamente não tinha essa questão do digital, mas hoje o digital é muito forte. Pouquíssimas empresas hoje que eu conheço não estão no digital, e estar aqui no digital hoje faz toda a diferença, porque às vezes um vídeo que viraliza, essa mensagem que você queria passar, ela passa para milhões de pessoas. E numa rede social, onde são só pessoas, né? Onde não tem como exponencializar a sua mensagem, ela vai ficar naquela rede social ali que não vai conseguir expandir a sua mensagem. Todo mundo tem uma mensagem para dizer. E hoje a rede social, se souberem usar de uma forma produtiva, né? Que não seja uma dancinha no TikTok, uma dancinha em outras redes sociais, outras plataformas, se você souber usar para o seu negócio, é sensacional. Eu já venho trabalhando isso há bastante tempo e eu digo que funciona. Estou vindo trabalhando isso e você que ainda não está na rede social, você que ainda não faz seu vídeo, tem que fazer. Se você não está fazendo seu vídeo é porque você tem algum problema de autoimagem e você tem que melhorar isso. Você tem que ir lá na tua infância, na tua adolescência e descobrir qual motivo você tem problema de autoimagem. Você consegue se enxergar no espelho e ver que você é bonito, que você é bonita? Você consegue de alguma maneira fazer um vídeo, e desculpe o termo, gente, dane-se para quem está vendo se está ruim, se não está, se está maquiada, se não está, se está despenteado, se não está. Larga isso para lá. Larga essa questão do autoimagem. Vem para cá. Vem para o digital porque funciona. É muito bom. Alexandre, deixa eu te fazer uma pergunta que eu era para ter feito antes com relação à produção de líder, né? Se você tivesse que listar a habilidade de um líder, e você falou algo muito interessante, que foi a questão da frustração. Hoje as pessoas,
elas têm uma questão de não saber lidar com as frustrações. Para que o líder se desenvolva enxergando um pouco mais à frente, essa questão também da frustração, ela também é importante? E se tem mais habilidades que um líder possa ter, quais são? Então, eu acredito que seja extremamente importante para um líder ele estar pleno em suas condições, né, na sua atuação frente a uma equipe, as demandas de uma equipe, ele ter a habilidade de inteligência emocional, capacidade de observação, a escuta, uma escuta atenta, capacidade de acolhimento. Essas são apenas algumas daquelas habilidades que, em muito, podem diferenciar um líder, podem ajudar exatamente no trabalho junto às equipes, para lidar exatamente com essa questão das frustrações, né? E aí entra todo aquele trabalho, aquela preocupação com a regulação emocional, né? Então, principalmente essas lideranças. Eu falo, inclusive, isso com meu filho, que meu filho ele trabalha como líder, ele é líder de equipes, né, no ambiente dele do trabalho, e a gente conversa muito sobre isso, exatamente desses aspectos que o líder precisa estar muito atento, né, para fazer uma diferença e manter o time dele, manter a equipe dele, né, plena em condições, né, de alcançar as metas, os resultados esperados, sem comprometer aquilo que foi planejado, né? Então, eu acho que essas são habilidades que seriam extremamente relevantes para um líder. Você falou comigo sobre as redes sociais e eu também te pergunto, você hoje está com praticamente 250, quase está passando desse número já, no Instagram, no TikTok. O que hoje, e hoje você não busca só ter autoridade, mas você busca levar a tua mensagem para as pessoas. Como que você enxerga a construção não só dessa autoridade, mas da tua mensagem? Como que você enxerga isso hoje? Então, desde quando eu criei o meu perfil no Instagram, uma preocupação que eu sempre tive, né, e continuo tendo com a cientificidade da informação, né? Que a informação ela seja o mais tenha a maior credibilidade possível, né? Então eu acho que isso inclusive é um diferencial que me ajudou muito. Eu acho que as pessoas começaram a perceber isso. Eu acho que a gente precisa na construção principalmente de uma rede que queira ser colocada, ocupar um local de seriedade, a gente precisa ter um comprometimento muito grande, ainda mais quando você fala de assuntos técnicos, assuntos por vezes que são polêmicos, né? A gente precisa ter um respaldo científico muito grande, né? E eu acho que essa é uma preocupação que eu tenho, né, o tempo inteiro, né? Porque a saúde mental é algo que impacta a vida das pessoas, precisa ser levado muito a sério, né? A gente não pode tratar assuntos sérios com achismo, né? Então, eu me preocupo muito com isso. Qualquer coisa que eu falo ali, eu pesquiso muito, eu tento levantar o máximo de informações contra ou a favor para saber se aquilo ali está realmente embasado cientificamente, né? Então, eu acho que a gente precisa ter um filtro realmente naquilo que a gente consome de informação. Legal. Né? E eu acho que essa preocupação que eu tive desde o início, eu acho que foi o que ajudou a construir um perfil que tem crescido com uma certa credibilidade, né? As pessoas têm cada vez mais se envolvido. E o que você gosta e o que você não gosta nesse mundo digital? Bom, o que eu gosto muito é a possibilidade da gente democratizar a informação, levar a informação, conteúdo relevante, conteúdo de qualidade para o maior número de pessoas possível, por pessoas nos locais mais distantes, né, que não teriam acesso àquela informação e através de uma rede social, aquela informação chega na palma da mão. Então, eu acho que isso aí é sensacional, acho que é o poder das redes mesmo, né, quando bem usadas.
E aquilo que realmente me incomoda um pouco nas redes sociais é a politização de temas que eu acho que são extremamente técnicos, científicos, e por vezes eu vejo as pessoas quererem pensarem assuntos técnicos para vincular em questões políticas, questões ideológicas que não se comunicam naqueles assuntos especificamente, entende? Então, eu acho que isso aí é realmente uma coisa que, por vezes, pouquíssimas vezes eu me deparei com isso no meu perfil, mas já aconteceu, né? Geralmente demandam debates acalorados, as pessoas começam realmente a debater. Por um lado, as pessoas, muitos estão em busca de engajamento por engajamento, que não é o meu caso. Eu quero realmente que as pessoas me sigam, estejam engajando comigo frente ao conteúdo que eu estou apresentando. Elas se sintam motivadas pelo conteúdo e não pelas polêmicas que surgem a partir dos conteúdos, entende? Então, acho que essa é uma preocupação que eu tenho. Que te sigam e acompanha. Só seguir não adianta, tem que acompanhar a gente. Sim, verdade. Tem que estar sempre acompanhando. E Alexandre, continuando com relação a essa questão das redes sociais, você citou muito na questão que muitas pessoas sofrem com a comparação, né? Que é um dos piores sentimentos do ser humano. E como que a gente pode transformar as redes sociais em uma ferramenta de saúde mental e não de adoecimento? Porque, conforme eu falei, no meu ver, a comparação é um dos piores sentimentos do ser humano, né? Verdade. Então, acho que uma das grandes estratégias que a gente pode usar, e eu costumo falar sempre sobre isso, é usar um filtro social mesmo, entende? Então, quando eu falo filtro, eu falo não só para redes sociais, é filtro para informação, filtro para aquilo que o teu cérebro consome. Então, as pessoas, elas estão muitas adoecidas mentalmente, psicologicamente, e quando você conversa, você percebe o tipo de informação, de conteúdo que aquelas pessoas estão consumindo, né? O quanto aquilo ali tem potencial para prejudicá-las. E eu vou dar um exemplo bem claro. Às vezes a pessoa ela acorda de manhã cedo, ela liga a televisão em telejornais com desgraças, notícias ruins. O dia dela já começa um dia pesado e ela não consegue perceber que isso está impactando as emoções dela. O nosso cérebro está escaneando o ambiente que a gente está o tempo inteiro. Então, às vezes, a informação ela está orbitando ao nosso redor e nem é o foco da nossa atenção, mas só em aquele estímulo está pairando, ele já tem potencial para nos impactar nas nossas emoções. Então, eu acho que a gente está muito atento àquilo que a gente consome, o tipo de informação, o tipo de música que ouve, o tipo de ambiente que frequenta, o tipo de pessoas que se cercam, o tipo de pensamentos que você compartilha. Então, tudo isso, você colocar em prática esse filtro, eu acredito que ele tem um potencial muito grande para ajudar você a minimizar muito dos impactos que recaem sobre as suas emoções, sobre a sua saúde mental. Bom, eu queria que você me falasse, Súlio, você acredita que todo empresário aí precisa se tornar uma marca pessoal, necessariamente? Ou você acha que basta a empresa, o olhar da empresa, né? Como que você vê essa dicotomia entre o empresário, o investimento no empresário pessoa e em contraste com a empresa em si? Muito boa pergunta. De 2016 para cá, eu investi na minha empresa R$350 mil. Sabe que empresa é essa? Sou eu. Então, gente, invisto em você. A sua empresa é você. Eu vejo hoje grandes players com empresas gigantes e eles largaram para lá de trazer influenciadores para fazer a divulgação das suas marcas. Hoje você vê João Adib, da CIMED, ele largou de trazer um influenciador e ele é o influenciador da empresa dele. Mas isso não impacta no negócio dele. Se ele for vender a empresa dele vale o equity lá. O outro é o Luciano Hang.
que é da Avan. A mesma coisa. Todos os dois, quando vieram para o mundo digital, quando vieram para as redes sociais, o negócio explodiu. Mas não significa que estão vinculados literalmente com a marca. Se eles forem vender, vende-se a empresa e eles conseguem desligar essa imagem. Então, mas resumindo com relação a essa pergunta, você é a sua marca. Perfeito. Entendeu? E, cara, falando sobre transição de carreira, hoje eu vejo, conforme já te fiz a outra pergunta, muitas pessoas fazendo transição de carreira, largando todo um know-how que já tinham. Como que você imagina a sua marca e a sua atuação daqui para frente, daqui para alguns anos? Então, a minha ideia, né, o Renovamente é um perfil que eu criei com esse foco de saúde mental, né? E esse nome é legal, hein? É, Renovamente. a ideia realmente é ajudar as pessoas trazendo uma renovação de mentalidade, né? Então, a minha visão de futuro para o Renovamente é realmente tentar ver a possibilidade de criar um Instituto Renovamente, né? Onde eu vou ter condições de disponibilizar para as pessoas atendimentos, cursos, mentorias, produtos, serviços, todos voltados para a área de saúde mental, seja com foco pessoal, seja com foco organizacional, levar para as empresas, né, aquilo que as empresas possuem de demanda nessa área de saúde mental dos seus colaboradores, naquilo que a gente puder ajudar nessa empreitada, né? Então, a ideia do Renovamente é exatamente seguir esse norte, né? De tentar transformar ele sair de um perfil como ele já está hoje, como você falou, né? Somando tudo lá, mais de 250 mil seguidores, e levar a esse patamar de um instituto, um local que a gente tenha tanto a parte virtual, com todos esses serviços disponibilizados, como uma parte também presencial, com palestras, compartilhando esse tipo de conhecimento para o ambiente organizacional. Legal. Se você tivesse que resumir uma frase para os empresários e empresárias que hoje não só te seguem, mas também te acompanham, qual seria essa mensagem? Não negligencie jamais a sua saúde mental. Invista no seu sono, invista em atividade física. Então, hidratação, sol. Então, existe um conjunto de mínimas medidas que todos nós podemos adotar e que é um efeito que ele vai se desdobrar em todas essas áreas. Porque se você, como pessoa, você estiver bem psicologicamente, você vai ajudar a sua família vai ficar bem psicologicamente. Agora, se você estiver mal, a tendência é que você vai acabar comprometendo a sua saúde, da sua família, vai acabar comprometendo a saúde da tua empresa, porque ela vai adoecer, os colaboradores vão adoecer junto. Então, eu acredito que exatamente seja essa a preocupação que a gente tem que ter com a saúde mental e com todas essas mínimas estratégias, né, que a gente pode adotar, que são simples e que têm um potencial enorme de ajudar na nossa saúde mental. Legal, muito bom. Bom, eu queria saber qual que foi o impacto da sua jornada empreendedora na sua vida pessoal e da sua família. Ao longo de todos esses anos, tudo que aconteceu, tudo que você passou, né, você falou que, né, como se disse anteriormente, que chegou a quebrar em determinado momento. Como que isso desdobrou, como que isso se desdobrou na sua vida, como que você olha para o passado e você percebe tudo isso? Muito legal porque eu quebrei emocionalmente, né? A gente quebra antes emocionalmente do que financeiramente. E a emoção faz com que a gente jogue o dinheiro fora. E depois eu vim buscar conhecimento, vim buscar o autoconhecimento. E aí eu fiz várias imersões, treinamentos,
Enfim, participei de muita coisa. Já venho nessa jornada de buscar me conhecer, já vão fazer 14 anos. Há 14 anos eu venho estudando sobre comportamento humano. Eu tive mais de 1.000 funcionários ao longo desses anos todos, em todas as empresas que eu constituí. Uma delas eu quebrei. E o que eu cito treinei muita gente, passou muita gente por mim, todo mundo que trabalhou comigo foi com carteira assinada. Eu digo que os advogados trabalhistas, eu não seria um cliente, porque eu nunca tive um processo trabalhista, mas foi muito legal, porque eu sei, hoje eu lido com várias pessoas que trabalharam comigo 15, 20 anos, encontro com eles de vez em quando, e quando encontram comigo, eles agradecem por todo o conhecimento, por tudo que nós passamos juntos, as pressões que eu fazia, porque eu sempre fui muito focado em resultado. E por causa da minha quebra, eu fui buscar e entender quem eu era e por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. Então, se segue o recado aqui busque primeiro o autoconhecimento, para você entender as suas emoções. E Alexandre, qual o conselho você daria para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, as pessoas que te acompanham? Como que essa busca de equilibrar negócio, equilibrar as emoções e a vida pessoal? Qual recado você passaria para as pessoas, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo? Qual recado você dá para as pessoas com relação a isso? Bom, o recado que eu dou em relação a isso seria exatamente algo que, nesse nosso papo aqui, eu percebo que nós temos muito em comum, que é exatamente essa preocupação que você desde o início manifestou aqui e que eu penso exatamente como você, que é a preocupação com o autoconhecimento, né? Então, acho que o autoconhecimento, você saber se reconhecer, seja as suas potencialidades, sejam as suas fragilidades, né? Você investir em autoconhecimento e a consequência disso, ela transborda ali na sua forma de pensar, na sua forma de sentir. Se você pensa diferente, você passa a sentir diferente, você passa a se comportar de forma diferente e as consequências das suas condutas serão diferentes, né? Então, às vezes, as pessoas elas continuam pensando da mesma forma, sentindo da mesma forma e querem ter resultados diferentes. Isso é difícil, né? Então, a gente precisa realmente estar comprometido com essa busca que tem que nos acompanhar até o último dos nossos dias, né? Que ela extrapola uma motivação financeira, ela tem que ser uma motivação interior nossa, de querermos cada dia que passe a gente nos transformar em pessoas melhores, né? Contribuir melhor com a sociedade, né? Eu acho que de nada adianta o conhecimento se ele não é capaz de produzir impactos positivos para o outro. Se o conhecimento for meramente por uma conquista pessoal, na verdade ele não passa de uma mera vaidade, né? Eu estou acumulando conhecimento para uma questão de vaidade, né? Agora, quando esse conhecimento, o foco dele é transbordar no outro, né? É trazer impactos positivos no outro, eu acho que a partir daí tudo valeu a pena, né? Então, acho que a ideia é essa, a gente compartilha, acho que dessa mesma preocupação. Sim, eu vejo muitas pessoas indo para eventos, o foco principal delas são os palestrantes principais, às vezes tem alguns outros palestrantes. Quando os outros palestrantes entram, que não têm tanta autoridade como o principal, as pessoas saem, vão lá para tomar um café, tomar uma água e etc. Mas as pessoas não estão antenadas em que aquele palestrante, que de repente a pessoa acha que não tem tanta autoridade, tinha uma mensagem muito forte para ela. Verdade. E ela deixa de se abastecer de um conhecimento riquíssimo, porque eu vou falar para vocês, todo mundo, seja quem quer que seja, sempre tem uma mensagem para nós. É como se fosse um quebra-cabeça. A cada mensagem que você recebe de alguém, você pega uma pecinha e você vai preenchendo o seu quebra-cabeça. E de repente, uma peça importante que faria parte desse movimento, você deixou de pegar
porque você achou que aquela pessoa não era importante. Verdade. Então vale escutar todo mundo, porque todo mundo tem uma mensagem para nós. Verdade. Não é isso? Verdade. Verdade. E ó, quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui até agora. A gente tem uma prática aqui no nosso, na nossa sala de conteúdo. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder com a mesma resposta, exatamente com as mesmas palavras, que é o seguinte: pode empreender, gente? Pode empreender. Gente, Gente. pode Todo empreender, mundo. gente. Gratidão, Muito bom, irmão. cara. Muito bom estar aqui com você, senhor. Tá? Agradeço essa experiência excelente. Tá? Convido todos que puderem ter essa oportunidade. Foi um prazer estar aqui contigo, a gente compartilhar esses momentos e estou à disposição sua a hora que você quiser para a gente voltar a conversar. E vamos falar junto para eles. Pode empreender, gente. Vamos lá de novo. Pode empreender, gente. Show de bola. Gratidão. Excelente. Grato.